Então, gente, num programa anterior eu comecei com a frase todos são bons e é um tema tão importante que eu quero continuar falando sobre isso e mostrando como a constelação consegue trazer à tona o que precisa ser olhado. Então, só repetindo, né, quando nós participamos de grupos, então nós participamos, o nosso grupo mais forte, o grupo que mais nos influencia, de todas as formas, e novamente, de forma totalmente inconsciente, é o nosso grupo familiar. Então a gente luta para não ser igual a fulano, não ser igual a fulano, não repetir a história, né? Não ter o mesmo vício, não ter o mesmo problema, não ter a mesma dificuldade. Quando a gente olha para o histórico da nossa família e a gente vê, puxa, alguém morreu cedo, alguém teve uma dificuldade financeira muito grave, ou alguém teve uma dificuldade de relacionamento com alguém, enfim, vários tipos de padrões que o nosso sistema, de repente, começou a repetir, como vícios, né? Ou dificuldades de ter filhos, dificuldades em relação à confiança de homens entre mulheres, de homens e mulheres, e assim, e homens com mulheres e mulheres com os homens. E assim isso foi passando de geração para geração. De repente, a gente começa a sentir a necessidade de uma força maior nos impulsiona a nos levar para o mesmo caminho da nossa família, daquilo que eles estão com dificuldade. Então, quanto mais a gente foge, mais o fantasma aparece. Por quê? Porque aonde foi perdido o ponto do amor, o ponto da ordem. Então, Bert Hellinger tem uma frase que é: a ordem precede o amor. Sem ordem, é dificílimo a gente só se manter com o amor. Então, em qual ponto foi perdido ou a ordem ou o amor? E quando a gente consegue compreender aonde isso aconteceu e consegue dar um lugar ao que aconteceu, nós ficamos livres, de forma tranquila, sem precisar forçar nada, sem precisar inverter a hierarquia, nos sentindo melhores, mais fortes, diferentes no sentido de melhores, ou seja, a minha mãe teve problema com tal coisa, mas eu sou melhor do que ela, né? Então, eu vou ter sucesso sendo melhor do que a minha mãe? O melhor não quer dizer que a gente não possa evoluir e dar passos. Não é isso. É se sentir de uma forma arrogante melhor. Porque a gente quer, no fundo, se livrar daquilo que a gente considera ruim, né? Então, se na minha família tem uma característica, sei lá, de alcoolismo, de prostituição, de drogas, de assassinatos, de doenças, eu quero me livrar disso. Só que ninguém se livra de nada, né? E se existe isso, qual é o ponto? Aonde faltou a ordem, onde faltou o amor? Por isso que o julgamento, ele não resolve. Então a pessoa às vezes vai para a justiça, vai condenar uma outra pessoa, ou da própria família, ou, né, de alguma forma a gente exclui, porque fala, fulano não presta, então a gente, exclui o fulano da nossa vida. Só que, novamente, resolve excluir, porque se resolvesse estava ótimo. Não resolve. Condenar e julgar resolve? Não. O que é que resolve? Ter consciência. Esses dias uma pessoa perguntou para mim, Simone, tem alguma outra ferramenta que a gente tenha também consciência? Existe um monte de ferramentas para a gente ter consciência. Só que existe um campo, gente, que é o campo fenomenológico, que é um campo que é chamado campo de memória, um campo de formas, campo morfogenético, que quando a gente trabalha a nossa consciência neste campo, nós podemos acessar toda a rede. É como se fosse um ponto onde a gente, trabalhando ali, todos recebem os benefícios da consciência do que foi trabalhado. Então, quando vem a frase, todos são bons, e de repente você fala, mas como o meu pai é bom, se o meu pai me largou quando eu era criança, abandonou a minha mãe e abandonou todos os filhos, né? Como eu posso dizer que o meu pai é bom? Esse é o julgamento pequeno, é o julgamento de quem vê algo simplesmente com uma visão menor. Se aquele campo daquelas pessoas que se uniram
né? Então, o meu pai e a minha mãe, eles vêm de um campo familiar. Podem gerar um campo novo quando se casam, se são conscientes de que eles podem gerar um campo novo. Mas a maior parte de nós estamos emaranhados. Emaranhado significa fiéis a algo que não foi resolvido. Nós estamos fiéis a algo que não foi resolvido de uma forma inconsciente. Então, de repente, eu sou fiel à memória de uma tia que eu nem conheci e que, de repente, se sentiu solteirona. E eu também sou frustrada porque, de repente, não por opção, mas ninguém me quer, né? Não acho ninguém que me queira. E por que isso acontece, né? Então, aonde foi perdido o elo? Aonde foi perdida a ordem, né? Aonde foi perdida a hierarquia? São ordens que o Bert Hellinger descobriu, e que quando nós temos conhecimento e que quando a gente tem oportunidade de fazer uma constelação, a gente vê onde está a nossa alma emaranhada com essa força maior que é a alma da nossa família. Então, quando eu olho para a história do meu pai, que de repente me abandonou quando eu era criança, abandonou meus irmãos, abandonou a minha mãe, quando eu olho para o histórico da minha mãe, porque a minha mãe atraiu o meu pai, porque o meu pai atraiu a minha mãe. E quando eu olho para o histórico, realmente quando eu coloco os pais dele, a história, os avós, bisavós e toda a história que tem ali, toda a dinâmica que existe nesse sistema familiar, então eu percebo que o meu pai não pode estar disponível, porque ele está emaranhado, totalmente emaranhado, assim como nós estamos totalmente emaranhados, né? Então, por que que eu fui encontrar uma história dessa também? Porque provavelmente na história do meu pai ou da minha mãe, provavelmente nessas duas histórias, tem um abandono de filhos. E eu estou linkado com esse abandono de filhos. Eu também me sinto um filho abandonado. Então, eu estou fiel a todos os filhos do meu sistema, que significa o sistema da minha mãe, a família da minha mãe e do meu pai, que se sentiram abandonados. Eu estou ligada a essas crianças que não foram vistas, que ainda não foram vistas. Mas daí você pode dizer, mas tão criança, eu era tão criança, como que pode acontecer isso, né? Porque, gente, é algo único. E nesse algo único que a gente nunca levou em consideração, quando a gente vê nosso corpo físico separado, a gente acha que o nosso corpo energético e o nosso corpo astral, emocional, eles não estão ligados a nada. Assim como o nosso corpo físico, foi cortado o cordão umbilical, né? Mas estamos ligados de outra forma às outras pessoas. Então, conforme nós vamos evoluindo, conforme a gente vai tendo mais consciência, isso vai se propagando de uma forma tão linda e tão ampla. E uma das coisas que a gente deve investir é investir na consciência. Se é algo que os pais podem deixar para os filhos, é sementes de solução, de consciência, de resolução dos próprios conflitos, para que os filhos fiquem cada vez mais livres para olhar simplesmente para os próprios problemas, para as próprias crises e para o futuro, né? Para o próprio futuro. Então, todos são bons, mas todos nós estamos emaranhados de alguma forma. E estando emaranhados, nós fazemos coisas que não são tão boas e também os outros nos fazem coisas que não são tão boas, porque todos nós estamos inconscientes. Então, gente, a constelação é uma forma importante de consciência, de solução, de ordem, de amor. É uma ferramenta maravilhosa para que a gente não só enxergue, mas também ultrapasse e modifique a nossa vida.